Oi, meu nome é Francine, sou fonoaudióloga do trabalho da Clínica Qualitar Ocupacional. Hoje eu vou desmistificar alguns assuntos em relação à voz, algumas questões que sempre perguntam, que sempre nos fazem na demanda de trabalho, o que funciona, o que não funciona, o que faz bem, o que não faz para a sua voz. Então eu trouxe até aqui alguns objetos que são recordes de perguntas no dia a dia e tentar ajudar vocês quanto à qualidade vocal no trabalho e no dia a dia também. Então, o recorde de pergunta. A maçã realmente faz bem para a sua voz? A maçã é um alimento mais rígido, né? Então, a gente demanda de toda a nossa musculatura orofacial para poder deglutir, mastigar, diminuir esse bolo alimentar e deglutir. Então, ela, por ser mais rígida, a gente utiliza a musculatura de bochechas, língua, masca com os dentes, tritura, impulsiona com a língua para dentro, né, para deglutir esse alimento. Então, tudo isso faz com que a gente utilize muito essa musculatura aqui. Com isso, algumas pessoas dizem que sente mais livre para falar, que a articulação fica mais bonita. Isso realmente pode ser verdade, porque ela é um alimento rígido, a gente vai utilizar toda a musculatura de articulação também para poder mastigar esse alimento. Quanto à voz mesmo, a maçã não tem muito benefício, ela não é uma super hidratação, ela promove mais uma astringência, ela limpa toda essa cavidade oral. Se a gente tá com pigarro na saliva, se a saliva tá mais espessa, ela vai deixar ela mais diluída. E quando a gente deglute, a gente acaba limpando um pouco essa saliva e limpando toda essa região de falas. Então a fala realmente fica mais definida, mas a voz, em relação à voz mesmo, não tem nenhum benefício comprovado, pelo menos ainda não. Na dinâmica de uma rotina de call center, por exemplo, eu costumo observar e ser muito perguntada quanto ao limão na água, gengibre e a canela, pau de canela mais especificamente. Tem gente que traz a sua garrafinha para o trabalho e ali dentro mesmo coloca uma rodela de limão ou rodelas de gengibre, canela, porque eles têm alguma orientação ou acreditam que esses alimentos promovem uma saúde vocal. Na verdade, esses alimentos são bons para a imunidade e não que seja para a voz especificamente. Ele é bom para a sua imunidade no estado geral, assim como a água, a hidratação é benéfica ao estado geral do seu corpo. Mas, na sua jornada de trabalho, eu oriento, e eu sei que muitos profissionais também, que a gente não utilize diariamente. Vou dar um exemplo. O gengibre, quando a gente pega o gengibre e corta, se a gente olhar ali na faca, fica um resíduo, né? Meio esbranquiçado. Então, digamos que a gente corte várias rodelas de gengibre, deixa dentro da garrafa de água e vai consumir durante o dia. Então, esse líquido que fica ali na faca é o mesmo líquido que vai ser liberado no dia a dia dentro dessa garrafa de água e pode trazer prejuízo sim para sua prega vocal. A gente chama de corda vocal, mas na verdade, pra gente, fonoaudiólogo, é prega vocal. Então, aquele resíduo pode trazer um pouco de irritação na prega vocal, pode deixar a sua saliva mais espessa, mais irritadiça, não promover uma lubrificação da prega vocal. A prega vocal ela precisa vibrar livremente para a gente falar. Às vezes essa substância do gengibre na saliva pode deixar ela mais áspera e trazer uma fricção naquela região. E com isso trazer uma irritação na prega vocal e na laringe, em todo o tecido que reveste a nossa laringe. E com isso, com o tempo, com o consumo diário ao longo do tempo, pode nos promover uma voz mais rouca, né? Uma rugosidade na voz. E um prejuízo vocal para você que precisa da sua voz como instrumento de trabalho. Você utiliza a sua voz como instrumento de trabalho. Um professor, um advogado, um palestrante, uma pessoa que dá muito treinamento. Então precisa da saúde vocal, né? Da sua voz sempre bonita. Então uma voz rouca não vai dar conta da sua demanda de trabalho. Então a gente precisa eliminar esses alimentos durante o seu trabalho, durante a jornada de trabalho. Consuma depois do expediente, consuma mais água para poder liberar essas toxinas que podem ser prejudiciais, tá bom? Tem bastante gente que pergunta também quanto à água, a temperatura da água interfere na voz ou não. O que se tem de estudo? Não interfere na saúde vocal, mas o que pode acontecer é que a sua imunidade, o seu corpo sinta a saliva mais espessa porque ela ficou gelada, pode ficar mais pesada em cima da prega vocal e te dar uma sensação de incômodo, alguma coisa assim. Mas prejuízo vocal não. Ainda quanto ao consumo de água.
a gente precisa ter uma ideia de mais ou menos o quanto de água a gente precisa consumir no nosso dia a dia para manter todo o nosso corpo, organismo e tecidos hidratados. Então, a recomendação é 35 ml para cada 1 kg de peso corporal. Então, se eu peso 60, eu faço 60 vezes 35 para saber que eu preciso consumir mais de 2 litros de água diariamente. Então, consumindo esse tanto de água diariamente, a gente promove uma hidratação geral do nosso corpo. Como a laringe está dentro do corpo, ela vai se manter hidratada, a saliva mais fina, mais lubrificação para nossa prega vocal. Uma questão também que perguntam é quanto o consumo de café. Se faz bem, se faz mal, se por ele ser quente, se traz algum prejuízo. A gente precisa ficar atento ao tanto de cafeína que a gente consome diariamente. A recomendação que se dá é de 400 mg por dia. Só que uma xícara pode variar de 95 a 200 mg de cafeína. Então, nossa, mas eu consumo muito café, o que eu posso fazer para diminuir? A gente recomenda que se troque por café descafeinado, porque a cafeína pode trazer o mesmo prejuízo que o gengibre na nossa prega vocal. Pode deixar a saliva mais espessa, mais pesada. A saliva pesada, ela repousa na prega vocal e nos dá a sensação de pigarro. Então, quanto mais a gente pigarrear, em vez de a prega vocal vibrar livremente, ela vai pesar e a gente vai se pigarrear. Então, a gente vai bater a prega vocal. A prega vocal, ela não vibra, ela bate. E batendo pode trazer alguns edemas, algum prejuízo na prega vocal, que com o tempo, quanto mais cafeína, mais pigarrear e mais exposição vocal, pode trazer uma rouquidão, algum outro prejuízo para sua voz. Então tem que ficar bastante atento. Outra questão, sprays para garganta, quando a gente está com dor de garganta, pastilhas e balas mentoladas. O que acontece? Essas pastilhas e balas e os sprays, eles têm uma substância mais mentolada. A substância mentolada não dá a sensação de amortecer a prega vocal. Então, tô com dor de garganta, botei bastante spray, ainda chupei a pastilha, amorteci toda essa região. Então, eu vou continuar falando, porque não tá doendo. Mas o que eu não tô vendo é que a prega vocal tá sentindo, porque se eu tô com dor de garganta, provavelmente ela tá inchada, ela tá com edema ali. Ela tá vermelha, ela tá com alguma irritação. Então, se eu continuo abusando da prega vocal, utilizando ela do meu dia a dia normalmente, porque eu tô utilizando essas substâncias, eu vou perder a percepção do quanto eu tô prejudicando a minha voz, do quanto eu tô utilizando a mais ou do quanto eu tô utilizando sem sentir a dor. Quando passar o efeito, no final do seu dia, à noite, por exemplo, a sua prega vocal a sua voz pode estar com uma qualidade vocal mais rouca, mais cansaço vocal. E se você está com uma faringite, uma laringite, algo do tipo, uma infecção mesmo, uma inflamação, pode prejudicar esse quadro. Então, o ideal é que, se você precisa da sua voz para o seu trabalho, não consuma essas substâncias durante o seu dia a dia. Consuma bastante água, faça a medicação que o médico recomendar, mas esse tipo de substância, para quem precisa da sua voz adequada e com uma boa qualidade, não é recomendado, tá bom? E o café e o chiclete? Qual a ideia? O chocolate, ele possui muita gordura na sua composição. O cacau também deixa a saliva mais espessa, mais seca. Quando você mastiga o chocolate, você já sente aquela sensação na boca, assim, mais rígida. A língua também fica mais seca, então a saliva fica mais gordurosa, mais pesada, e também pode dar essa explicação que eu dei agora do pigarro. Acontece muito quando a gente consome chocolate e precisa falar. A saliva, a região oral fica muito seca. Então a gente consome chocolate, toma água, mas a gordura fica na saliva, a gordura fica toda ali. Então pode realmente promover uma saliva mais pesada e dar esse pigarro. Então, durante o seu trabalho ali, esquece o chocolate, deixa para pausa, deixa para o pós-expediente, mas ali quando você precisa realmente da sua voz para trabalhar, o ideal é que deixe o chocolate de lado. E o chiclete? O chiclete, a questão do chiclete, na verdade, é mais etiqueta. Você vai estar mascando o chiclete durante estar utilizando sua voz, a dicção, a projeção da voz não fica uma articulação muito bonita. Você vai estar mascando e falando ao mesmo tempo, não fica bonito para o trabalho. Alguns deles são mentolados e tudo mais, mas acaba não promovendo porque a gente deglute bastante. Só que chiclete todo dia vai gerar uma sobrecarga articular, né? Vai mascar bastante chiclete e falar ao mesmo tempo, pode dar uma DTM, masca o chiclete todo dia, o dia inteiro, pode dar uma
uma disfunção de temporomandibular, que é aqui, aquela dor que vem aqui em cima, às vezes, algumas pessoas sentem, pode ser desencadeado por mascar o chiclete continuamente. Além disso, o chiclete, para quem tem refluxo gastroesofágico, ele aumenta a acidez do estômago, então ele promove mais acidez. Esses alimentos também promovem mais acidez. Tem que observar também a sua alimentação. Se você faz consumo de muito alimento gorduroso, faz alimentação com muito apimentada, tudo isso pode gerar um aumento de refluxo gastroesofágico. O aumento dele aumenta a acidez, aumenta o ácido que sobe e que pode repousar em cima da prega vocal, havendo uma queimação. Subindo esse refluxo, esse ácido repousa em cima da prega vocal, irritando a parede da prega vocal, pode dar um edema, pode dar uma irritação, a sua voz vai ficar mais rouca. Então a gente precisa observar a sua alimentação por inteiro, seu comportamento, o estresse, tudo para poder eliminar o refluxo gastroesofágico e não deixar ele prejudicando a nossa prega vocal, porque além do desconforto que dá, a prega vocal vai ficando com mais edema, machucada, a voz vai ficando rouca, vai falhando ao longo do dia. Então é isso, eu espero ter tirado algumas dúvidas do que faz bem, o que não faz bem para nossa voz, né, visando a nossa qualidade vocal. Alguma dúvida? Escreva aqui embaixo, contate a Qualitar, dê um joinha no vídeo, compartilhe também para a gente conseguir sanar algumas dúvidas de outras pessoas, de outros colegas. E é isso.